Mas não precisa recuperar todos os nascentes. Mas não precisa. Por quê? Porque o benefício econômico que o código me dá é o seguinte, eu preciso recuperar no máximo 10% ou no máximo 20%. O CAR, a princípio, ele foi, depois de tanta briga, foi criado focando mais no pequeno, né? Para beneficiar um pouco mais o pequeno e punir um pouco mais o grande, digamos. Teoricamente. O pequeno tem mais benefício de recuperar menos, né? No meu livro eu até falo um pouco disso, mas o cadastro ambiental rural, primeiro, o governo quer saber o que ele tem de vegetação. Vamos pensar no objetivo ideal, né? Eu não consigo ver isso para beneficiar o pequeno. Eu acho que a legislação florestal nova veio para beneficiar mais o pequeno e o grande já estava numa situação... Eu vou pensar de forma econômica aqui, já estava numa situação complicada e ficou nessa situação complicada. Não estou pensando no viés ambiental, mas o pequeno, sem dúvida, nós vamos ver vários exemplos aqui. O pequeno tem uma série de benefícios, inclusive o cadastro ambiental rural para o pequeno proprietário, ele é simplificado por conta do custo. Exatamente, e o cadastro para definir se ele é pequeno não é o número de módulos fiscais de acordo com o município. Exatamente. Aí tem o Santa Catarina, por exemplo, tem o Código Ambiental Catarinense. Né? Isso. Brigou com o florestal e né, ficou aquele negócio, né? Isso. Uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra. Por exemplo, no prático, nós temos várias fazendas na região, né? Sim. As fazendas para a região são grandes, só que elas são compostas por muitas matrículas. Sim. E em Santa Catarina, por orientação da CF, que é Santa Catarina são empresas florestais, o cadastro ambiental rural deve ser feito por matrícula. Ou seja, nós somos, mesmo tendo mais de 12 mil hectares plantados, nós somos um pequeno produtor. Mas aí eu vou falar para vocês que o código e depois os 2 decretos e a instrução normativa já não está caminhando por essa linha. E pode ser um tiro no pé. Mesmo que o confronto seja o mesmo. Não, veja, isso é a lógica do direito, né? É assim, a lei estadual não pode ser mais permissiva que a federal. Então, ela pode ser mais restritiva, mas nunca mais permissiva, tá? Numa linguagem bem simples, para quem não é da área do direito, é basicamente isso. Se o Código Florestal de Santa Catarina é mais permissivo que o nacional, a lei, nesse momento, ela está praticamente aí incorrendo num... Só que nesse caso o proprietário não vai reclamar porque é benefício para ele. Lógico. Então... Mas eu tenho a gente, mês passado fez um curso sobre CAR, né? Não me lembro de cabeça, não sou da área jurídica, né? Então, às vezes mostravam lá a comparação entre o permissivo e tal lá, e chegava-se à conclusão de que o que prevaleceria era o cadastro por matrícula. Calma. Guarda essa tua informação que eu já vou te dizer isso aí, porque isso tem um detalhezinho da legislação que precisa ser observado, que pode dar pau lá na frente. Eu sou amigo do pessoal da CR, porque eu durante 2 anos fui advogado da Associação das Empresas de Base Florestal aqui no Paraná, da APRE. Então, o Júris, que é o advogado, a turma toda lá, são meus amigos também, então eu conheço bem. Mas guarda que eu já vou falar disso só para não misturar, tá? Isso é uma informação importante para a gente, inclusive eu vou trabalhar isso com vocês. Nenhuma dúvida sobre isso, né? As áreas de preservação permanente. Pessoal, então eu vou trabalhar... Vai lá. Só uma dúvida. Você falou ali da recuperação, né? Tem a opção de recuperar 10% ou 20%. Mas se ele já tinha reservado, ele já manteve a terra dele, ele vai ter oportunidade de abrir? Não, é isso que... Agora nós vamos entrar, entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês, agora nós vamos começar a encaixar as coisas para vocês compreenderem. Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar aqui a Lina, né? A Lina tem uma propriedade rural e o Adriano tem uma propriedade rural. A propriedade da Lina, para fins de cadastro ambiental rural, ela está perfeita. A Lina, o pai dela, o vô dela, nunca quis desrespeitar a legislação florestal do antigo código. Tinha um rio até 10 metros, que ele deixou 30 metros de cada lado. Tinha 2 nascentes, que ele deixou o raio de 50 metros. Deixou a sua área de 20% de reserva legal. Está perfeito. Essa é, vocês que vão fazer cadastro ambiental, é a melhor área para você cadastrar. Você só vai fazer lá o planimétrico da área, vai alimentar o sistema, joga lá, anexa os arquivos, pum, está perfeito. Ainda mais se ele já averbou a área de reserva legal dele, melhor ainda. Você já junta lá, fica fácil de resolver. Do outro lado, o Adriano aqui, ele
na verdade, diferente da família da Lina, a família dele, assim, tem a mesma situação. Tinha um rio até 10 metros, mas ele plantou até na beira do rio. Tinha 2 nascentes, ele não respeitou a nascente, deixou 5 de raio, só ali no meio e tal, até porque o trator não conseguia passar, porque é uma área úmida e ia atolar o trator, então ele deixou ali aquela parte mais úmida da nascente ali, e o corredor aonde vem, tá? Ele também não tinha área de reserva legal, são coisas diferentes. No caso do Adriano, vocês não vão aplicar dispositivos permanentes, tá? Não vai aplicar o que nós temos previsto aqui no 4º ao 9º do novo Código Florestal. Porque o artigo 4º ao 9º trata das áreas de preservação permanente não consolidadas. Está claro isso para vocês, pessoal? Não consolidadas. O artigo 61A para frente, ele vai tratar das áreas rurais consolidadas, que é o caso do Adriano. Então, para o caso da Alina, nós vamos usar o artigo 12 do novo Código Florestal, vamos usar o artigo de 4º a 9º, depende se tem mangue, se não tem, se tem topo de morro, se tem nascente, se tem a mata ciliar, tal, vai depender. Para o caso do Adriano, nós vamos utilizar basicamente a partir do artigo 61A. Compreenderam isso? Por isso que a árvore está dividida no meio. Dispositivos permanentes e dispositivos transitórios. Vamos para o exemplo da Lina primeiro aqui, tá? E depois nós vamos para o exemplo do Adriano. Veja, o novo código praticamente não inovou em dispositivos permanentes, tá? Ele trouxe lá a mesma lógica, o mesmo critério do antigo Código Florestal, com apenas 2 ressalvas que eu vou fazer para vocês. O curso d'água natural e a borda da calha do leito regular. Agora, no novo código, ele dividiu curso d'água artificial e curso d'água natural, tá? No antigo código, ele misturava um pouco esse conceito. O antigo código falava que a APP começava na zona mais alta de inundação. Estão lembrados disso ou não? Critério técnico bacana, é o que devia ter sido prevalecido, na minha opinião, baseado nesse critério focado na questão ambiental. Mas por uma questão econômica, por segurança jurídica, objetividade e tal, eles optaram por utilizar o conceito de leito regular. Tá? Então agora ficou fácil. O rio termina aqui, ó, nessa faixa verde. A partir dessa faixa verde, ou vamos supor, o rio está aqui, a partir da faixa verde você puxa 30 metros, e nesses 30 metros você praticamente está fácil delimitar. Muito bem, só que esqueceram de combinar com a natureza, entendeu? Porque a natureza, ela não tem regras jurídicas, ela não segue o nosso ordenamento jurídico aqui, entendeu? Precisa combinar com a natureza. Eu trago isso para vocês perceberem. Vocês são consultores, trabalham com isso. Vocês têm a obrigação, em determinadas situações, de mostrar para o agricultor, ou de informar para o agricultor, para o pecuarista, para o cliente de vocês, de modo geral, que determinadas áreas, por uma questão histórica, né, inclusive de regime de chuva, de uma questão de solo, né, uma questão de clima, há algumas áreas que não podem ser tocadas. Esse exemplo aqui é um exemplo magnífico, que nós temos 2 certezas apenas. Uma que você vai perder a casa e a segunda que você pode morrer, né? Então, essas é um dado importante para vocês perceberem. Eu não vou trabalhar aqui hoje com vocês o artigo 64 e nem o 65. Vou tocar levezinho só, que fala de regularização de interesse social e regularização de interesse específico. Não me interessa aqui tratar com vocês se essa pessoa é pobre, se ela tem dificuldade ou se ela não tem outro local para se colocar sua moradia. Porque isso não é um problema florestal, isso é um problema fundiário do Brasil todo. Tá? Então, antes da gente pensar numa legislação a nível nacional, o Renato e companhia aqui, né, a Adriana, nós temos que pensar na nossa realidade fundiária. Na verdade, a nossa realidade é assim, ou tem imóvel muito grande ou imóvel muito pequeno. Ou você tem pessoas que estão numa situação financeira melhor e estão fora das áreas de risco, ou você tem o extremo, pessoas que estão numa situação dessa dificuldade. Para isso, o novo código colocou lá o 64, tá? E o 64 diz assim, pessoas que estão localizadas em áreas de risco, o governo estadual tem que fazer um programa de regularização fundiária e sacar essas pessoas. Mas eu não estou nesse perfil de pobreza e nem de dificuldade, eu sou um sujeito que tem uma casa consolidada dentro da cidade e está dentro da área de preservação permanente. Como é que fica essa situação? Aí o 65 fala, para esses casos existe um programa de regularização específico, tá? Já vou mostrar a imagem para vocês lá na frente. Aí você vai ter que recuar uma faixa de 15 metros, que não é nem
área de preservação permanente, seria uma faixa não edificante pelo novo Código Florestal. Tá? Compreenderam isso? Mas a gente já vai tratar isso com calma com vocês. Outra imagem aqui, ó, uma zona de inundação com declive. Ó. Todas essas casas que estão aqui, ó, que estão sendo afetadas, tem, né, essa aqui, ó, a calha do rio, mais ou menos o desenho aqui, né? Vocês sabem isso, que o rio vai mudando de curso, por função de clima, solo, aí enfim, a gente estuda lá os meandros abandonados. Então é uma situação, e eu tenho uma situação bem prática, porque eu tive um cliente na Fazenda Rio Grande, que o sujeito está fazendo um empreendimento lá de 10 torres, e o engenheiro débil-mental, com educação, quero dizer isso, porque também eu não conheço, mas não pode ser débil-mental a desse nível. Ele pegou a matrícula e alimentou, você que é engenheiro ou cartógrafo, e alimentou lá o CAD dele com as informações que estavam na matrícula, de 20 anos atrás, Renato. Aí o sujeito não foi na propriedade para ver se o rio tinha mudado de curso, se tinha meandros abandonados. Em 20 anos o rio foi cavocando, o solo meio arenoso e tal, ele mudou o curso d'água. Aí a divisa dos imóveis era o leito do rio. E o meu cliente ganhou uma área, não porque ele quis, na verdade ele já comprou desse jeito, porque era de outro sujeito, né? E o rio já estava num outro formato, diferente do que estava lá no descritivo da matrícula. E o engenheiro começaram a construir os prédios, aonde que estava o último bloco? Dentro do rio, praticamente em cima do rio. Aí o advogado da empresa entrou com uma petição em juízo, pedindo que a cerca fosse mudado, que aquele rio nunca esteve lá, e que o rio... enfim, uma série de situações aí que gerou um conflito enorme, sabe? Aí eu fui contratado, a primeira coisa que eu fiz, quem é advogado, você é advogado também? Então, veja só, você que está aqui hoje, por exemplo, está para quem é advogado. Pessoal, quem é consultor e advogado que não põe a botina e não vai lá ver o local, não tem como. Nem nós, advogados, conseguimos fazer as coisas, não tem como. Eu peguei minha botina, fui lá olhar. Olhei lá de cima o rio, graças a Deus eu tinha feito, estou fazendo meu mestrado lá na engenharia, que isso me transformou como advogado. Eu já vi a condição de solo, eu já vi o estabelecimento da vegetação. Imagina, tinha uma mata ciliar nova, com árvore dessa grossura, e o cara falou que aquele rio nunca teve lá. O advogado débil-mental, nem para peticionar, ele devia ter ido lá tirar uma foto. Bom, aí confusão, uma briga enorme e tal, não teve jeito. E eles pressionando, o advogado foi muito mal educado. Eu falei para o cara, olha, nós vamos proibir esse teu empreendimento aí. E ele me ligava assim, doutor, eu quero saber quem que o senhor comprou no cartório lá da Fazenda Rio Grande, que o senhor já sabe que eu entrei com a ação. Isso não é coisa que você faça, você é advogado, sabe disso, né? E eu não sou curitibano, eu sou do interior, lá no interior. Eu sempre brinco com a minha esposa ela é juíza, mas é curitibana. Eu falei, amor, lá no interior a gente não fica se empurrando. Nós vamos num baile, não deu certo, o cara mete a cadeira, empurra, leva embora. É briga, entendeu? Então a gente não entra nessas coisas assim, de ficar se empurrando assim, né? Aí eu falei, olha, fui lá, falei com os caras da construtora, falei, isso aqui está errado. Não, porque não sei o que e tal. E eles invadiram, tiraram parte da cerca, picotearam do outro lado, mas um absurdo completo. Resumindo a história para vocês perceberem. Eu bloqueei 50 milhões dele na Caixa Econômica, era o financiamento. Depois me deu até um sentimento, eu acabei fazendo um acordo no final, porque passou 4, 5 meses, eu estava que nem o toureiro e o touro. Eu sangrei o touro estava de joelho já, sabe? Assim, e daí as pessoas precisavam morar, era uma casa, um empreendimento de baixa renda, então as pessoas tinham comprado, não tinha nada a ver com isso. Eu bloqueei o dinheiro dele, eu multei ele, quer dizer, eu multei não, o órgão ambiental multou, né? Embargamos a obra. Enfim, aí ele fez uma denúncia no Ministério Público contra a gente, a mesma denúncia o promotor usou contra eles, porque daí foram fazer uma vistoria e acharam uma nascente no meio do terreno. Então, assim, nada é tão ruim que não possa piorar a situação, né? Bom, no final da história, só para resumir para vocês, ele tem que pagar 100 mil de indenização para o meu cliente, 100 mil, pagou 20 mil dos meus honorários, porque era 20%, né? Aí teve que contratar uma equipe para poder regularizar toda aquela situação do empreendimento. Bom, eles gastaram assim, para mais ou menos uns 250 mil por causa de uma brincadeira numa maluca. Hã? Eu era o advogado do outro lado do rio, que era o proprietário, porque eles estavam dizendo que o meu cliente tinha invadido. E daí, sabe o que é engraçado? Eles tinham uma autorização de dragagem do rio, mas eles iam dragar 520 metros, 50 centímetros. Eu falei, escute, mais do que isso, o rio fazia assim, ele fazia uma volta assim, tipo um P assim, sabe? O rio assim. E daí, com a autorização de dragagem, eles queriam mudar essa curva do rio para deixar reto. Aí eu falei, pessoal,
dragagem não é para fazer retificação de rio. Retificação de rio é diferente de dragagem. Entendeu? Bom, fomos caboclos, quando fizemos daí o acordo, tiveram que fazer retratação, tudo, a advogada pegou na minha mão e falou assim, doutor, espero nunca mais vê-lo. Ela falou assim pra mim. Eu falei para ela, não tem problema, é só você fazer a coisa certa. Se fazer a coisa certa, nunca vocês vão me encontrar, né? Então isso é muito importante, vocês perceberem, até por conta dessa condição. Sabe que imagem é essa? Vocês conseguem se lembrar? Vocês estão lembrados daquela história daquela mulher que estava só num pedaço de casa, e o outro jogou uma corda, e ela estava com o cachorro, e joga o cachorro, e vem, pula, confusão, tal, aquela coisa. Aí, essa área, pessoal, foi totalmente destruída, como vocês estão vendo aqui. Se a gente pudesse, Adriana, e você nesse momento apertar um botão, ainda não podemos, daqui uns 1000 anos vamos conseguir. E se teletransportar daqui para esse mesmo local hoje, está tudo reconstruído de novo. É um problema do Código Florestal? Não. Isso é um problema fundiário. Entendeu? Então, vocês têm que compreender também essa situação, que o Código Florestal vem também para resolver um problema fundiário, que não é problema da legislação florestal, é um problema nosso, do país, que ainda está nessa situação. Tá? Topo de morro também aqui, ó, em Teresópolis, vocês que são lá do Rio, né? Que é só você que é do Rio, né? Tem só um do Rio, né? Aqui, ó, mesma situação, entendeu? Muito bem. Tá, então, pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, veja só, nós temos aqui duas situações, de cima do rio e de baixo. Que regras eu aplico nessa propriedade aqui? Dispositivos permanentes ou dispositivos transitórios? Hein? Eu sou o produtor e eu vou contratar. Letícia, o negócio é o seguinte, eu tenho essa minha propriedade. Eu tenho essa foto da minha propriedade. O que você indicaria para ele? Fala alto então para o pessoal. De acordo com a área que você vai aplicar aquela regra. Se você tem variação, você vai aplicar em uma situação permanente, que seria a floresta que está intacta, e teria essa partezinha no meio, que talvez poderia ter alguma regra específica, e a área da proteção. Maravilha. Então, a primeira pergunta, quando que você abriu essa área de cima? Abriu antes ou depois de 22 de julho de 2008? Ah, abri antes, doutor. Ah, então, embaixo, onde tem vegetação, dispositivos permanentes. Em cima, onde não tem vegetação, dispositivos transitórios. Eu abri em 2010, desculpa, é só dispositivo permanente. Você vai ter que puxar 30 metros de cada lado e fazer a APP com base na largura do rio, que eu já vou mostrar para vocês. Isso no cadastro ambiental rural. Hã? Se for grande propriedade rural, mesmo ter aberto antes de 2008, você reconstituiu os 30 metros? Veja, aí eu já vou mostrar para vocês. A faixa da mata ciliar vai variar de 20 a 100 metros, conforme o programa de regularização ambiental. Por isso que nós vamos encaixando. Eu estou dando a lógica jurídica para vocês fazerem lá o cadastro. Vão imaginando sempre fazendo o cadastro ambiental rural. Tá? Então, aqui, vou pegar essa propriedade aqui. Como é que é o teu nome mesmo? Hamilton. Hamilton, eu tenho um processo hoje, cara, que está na mão do Hamilton, o nome do juiz da 4ª Câmara, você que advoga lá. Hamilton Schwartz, eu estou ansioso para ver se ele me dá a liminar. Está lá o meu sócio lá despachando com ele. Então, o nome é Hamilton, está pensamento positivo hoje aqui. Veja só, eu tenho essa propriedade, né? O que você vê aqui, Adriana? Você vê o limite da tua propriedade, você vê uns remanescentes de vegetação. Isso aqui é área de preservação permanente? Não sabe, né? Não sabe se tem uma nascente no meio, não, tal. E aqui, facilmente você identifica que tem aqui um curso d'água, pode ser que tenha uma nascente que nasce aqui, e ele vem por aqui, continua e vai embora. Perceberam isso? Então, basicamente, pessoal, no cadastro ambiental rural, vocês vão apresentar o que você tem de área rural consolidada, as tuas áreas de preservação permanente, os remanescentes de vegetação, a tua infraestrutura que você tem na tua propriedade. E as áreas de uso restrito, que são o quê? Declividades entre 25 e 45 graus, tá? Então, existem dois tipos de área de uso restrito. As planícies pantaneiras, artigo 11, e o artigo 10, ou o contrário, as áreas entre 25 e 45 graus, que também estão, não pode tudo, não pode nada, está ali no meio termo, está no purgatório, como a gente diz, né? Nesse limbo, tá? Muito bem. Você tem, então, essa propriedade, e vamos caminhando no nosso cadastro ambiental rural, tá? Com essa propriedade do jeito que está aqui. Imagine que aquele rio que está lá em azul, seja esse aqui. O que você olha facilmente aqui? Como é que é o teu nome mesmo?
Valéria, o que você olha facilmente aqui? Só tem uma faixinha de mata mata ciliar ciliar e o restante e o agricultura. resto da agricultura. Então a pergunta é, 22 de julho de 2008, antes ou depois? Se for antes, vou consolidar, mas eu tenho que recuperar algo? Tem. Não nos parâmetros da regra específica. Isso que vocês vão apresentar lá no Cadastro Ambiental Rural. Não nos parâmetros da regra específica, mas nos parâmetros das regras transitórias. Então, eu estou trabalhando agora, no primeiro momento, com regra específica, no caso, as regras gerais do Código Florestal. Porque transitórios vai chegar um tempo que depois que as pessoas regularizarem seus imóveis rurais, o que é transitório vai desaparecer. Porque está regularizado, não vai mais ter regra transitória. Você tem um período para aplicação dessas regras transitórias. Nós temos o rio e nós temos aqui uma faixa de área de preservação permanente. Você tem aqui está errado, está menor de 10 metros, tá? Você tem aqui uma metragem, tá? Que é igual ao antigo Código Florestal, a mesma coisa. Qual que é o conceito aqui, Valéria? O conceito é largura do rio, tá? Não é geologia, não é declividade, não é tipo de solo, não é tipo de vegetação, não é regime hídrico. 5 coisas importantes para você determinar a tua área, o tamanho da tua área de preservação permanente. Mas esse conceito que o Gustavo Curso aqui da Embrapa trabalhou, inclusive fez todo um teste do Rio Tibagi inteiro, não foi aplicado, apesar de ele ter apresentado lá no Senado para os senadores e na Câmara de Deputados. O critério é um critério maluco, existe assim 2, 3 posicionamentos que veio da legislação australiana, que foi um critério que, como a gente não tem mapa de rios, então é melhor dizer 100 metros, 30 metros, o mínimo tem que ser 30 metros porque é tudo besteira. Se pega 30 metros numa área de litossolo, por exemplo, onde que tem 70% areia, você, talvez esses 30 metros não vai cumprir nenhum tipo de, para conter o assoreamento do rio e tal. Mas pode ser que numa área de solo bem estruturado, numa área de basalto, como tem aqui na área de Cascavel, onde o solo é bem estruturado, um latossolo e tal, esses 30 metros seja mais do que suficiente. Mas a gente não tem esse critério e, em cima disso, a gente tem que conviver com essas regras, tá? Eu tenho um colega lá que foi senador lá há 2 anos, o Sérgio Souza, não sei se você chegou a conhecer ele. Entre esse ano. O Sérgio Souza foi senador, porque ele era suplente da Gleisi, a Gleisi foi como ministra da Casa Civil e ele ficou 2 anos como senador. E ele me convidou para trabalhar lá em Brasília, para ser o assessor dele na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. E era bom o salário, era R$16 mil. E eu tinha recém passado aqui no concurso de professor substituto da Federal, e o meu salário era excelente, que era 1.547. Aí eu tinha as 2 opções. Não fui porque sabe que eu nem estava casado, cara, porque eu casei agora em março esse ano, né? Não, pela minha esposa, ela é muito parceira, tal, ela acha que eu deveria, ela até hoje ela fala que eu deveria ter assumido, mas naquele momento eu achei que dar aula na Federal, a experiência acadêmica, assim, eu acho que era não pela questão financeira, mas era para um projeto de vida. E sem dúvida, o fato de eu ter sido professor da Federal me deu, assim, porque era 20 horas, não era dedicação exclusiva, tal, me deu uma centena de clientes. Me deu gabarito, me deu nome. Souza Cruz, por exemplo, que é uma super empresa, me contratou quando eu era professor da Federal, advogado e professor, porque eu poderia conciliar por conta do regime. Então, eu fiz uma opção de longo prazo, olhando o horizonte naquele momento. Bom, outra coisa importante, lagos e lagoas naturais. Estou falando de regras permanentes. Se você pegar uma propriedade acima de 20 hectares, um lago, por exemplo, acima de 20 hectares, você vai ter uma área de preservação permanente de 100 metros. Isso lá no cadastro, hein? Tem que colocar isso. Isso é regra. Então, identificou. Você tem uma lagoa natural na tua propriedade? Já vamos lá. Tem uma lagoa natural na tua propriedade, qual é o tamanho dela? É mais do que 20 hectares. 100 metros e não tem nem que discutir absolutamente. No caso aqui, 50 metros acima de 20 metros e 30 metros em áreas urbanas. Vamos pegar Londrina, quem conhece? Vamos pegar Brasília, então, que todo mundo conhece Brasília, né? Lá não tá e não morre. Lá, o lago, o que é? É um lago artificial ou é um lago natural? É lago artificial. Aplica-se aqui, então? Não, porque aqui nós estamos falando de lago natural. Mas vamos imaginar que aquele lago seja natural. Qual que era a legislação, qual o critério que teria que se aplicar? 30 metros em zonas urbanas. Mas, professor, todos os clubes de campo, que tem campo não sei o quê, tudo ali na beira do lago. Como é que faz isso? Aí, o artigo 65, que fala de área urbana consolidada, zona não edificante de 15 metros, regularização específica de imóvel, porque não é pobre,
não é baixa renda, não é a área de risco, enfim, uma série de coisas que você trabalharia com 64, vai trabalhar com 65. Precisa, no código, quando você fizer o cadastro ambiental rural, no caso não é o caso ali, porque é só para imóvel rural, né, o cadastro, mas se tivesse uma situação desse, por exemplo, assim, você teria que daí levar em consideração esse conceito também de área rural consolidada quando fosse no interior, tá? Compreenderam isso, pessoal? Acima de 20 hectares, 100 metros. Abaixo, 50 metros. E se for em zona urbana, um lago em zona urbana, 30 metros. Tá? Aqui, pessoal, é diferente. Aqui eu vou passar 4 minutos com vocês falando disso, porque isso aqui é importante. Lagos artificiais. Isso aqui é um tema polêmico, inclusive que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que está tramitando lá no STF. Por quê? Porque aqui nós vamos ter 3 situações, viu, Valéria? Nós vamos ter 3 situações, ó, tá? Os reservatórios de abastecimento público e de usina hidrelétrica antes de 2001, após 2001, e uma terceira opção, aqueles feitos lá em 1970, quando não tinha previsão do quê? De licenciamento ambiental. Então, assim, todo empreendimento feito após 22 de julho, após 2001, a data da Lei 4771, alteração da medida provisória, a partir daquela, que acho que é 24 de agosto, que agora é tanta data que a gente acaba esquecendo, mas a partir de 2001, todo empreendimento que foi feito, né, com licença já, porque o licenciamento vem desde 81 para frente ali, 85, 86, então isso já tem licença. Então, lá na continuidade da licença, quem trabalha com isso sabe, vai estar lá na licença a tua mata ciliar que você vai ter que fazer num lago artificial, que vai variar de 30 a 100 metros. Regra geral é 100 metros. A maioria usa a regra geral 100 metros. Antes de 2001, tá? Antes de 2001, a regra também vai valer, como está aqui, lá definido no licenciamento ambiental, a mesma coisa. Mas os empreendimentos antes de 2001 e sem licenciamento ambiental, eles fizeram um lobby desgraçado, o setor hidrelétrico, tá? E incluíram lá um artiguinho da lei 62, que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que diz assim, a faixa de área de preservação permanente será a diferença entre a cota máxima operativa, né, e a cota máxima maximorum. Todo mundo consegue entender isso ou não? Hã? Pessoal, a usina hidrelétrica, ela tem assim, os caras, você que trabalha com isso, né, eles fazem todo o estudo, que é engenheiro aqui, e vão determinar lá o quanto vai ser o espelho d'água, né, do reservatório, vai fazer cálculos para dimensionar a estrutura daquilo, e eles têm 2 cotas, tá? Tem uma cota, por exemplo, uma cota X aqui, que é onde o reservatório trabalha, que chove muito, e ele vai até aquele limite que é o máximo operativo da usina hidrelétrica. Acima dessa cota, eles têm mais uma cota que chama-se cota máxima maximorum, que significa máximo dos máximos, que é o caso que aconteceu aqui no Paraná esses dias atrás, que choveu, 420 milímetros num dia e meio, e passou dessa cota máxima operativa, e os caras abriram a comporta e estavam na cota máxima maximorum, estavam no limite. Vocês sabem disso porque você trabalha na Copel lá, né? Quase. Deu quase E daí o operador, né, olha, pessoal, não tem jeito, vamos ter que abrir a comporta, e não deu tempo de avisar direito o pessoal, mas o pessoal não é idiota, que a gente já vive perto do reservatório, foi tirando aqui a coisinha, saiu da casa, mas matou um monte de boi, um monte de galinha, porco, todos sendo indenizados. Isso tem que falar, né, eu ia falar sobre isso, mas não deu tempo, não, porque eu tenho os conhecidos lá. Mas, pessoal, isso é tão sério. Que daí agora é que nem essa história do pescador aqui no litoral, né? O caboclo nem era pescador, mas já cria uma carteira para receber a indenização da Petrobras. Mas nesse caso eles tiveram que abrir de madrugada. E abriu de madrugada e aquilo levou casas embora, levou toda a estrutura daquela propriedade rural. Por quê? Porque estava no limite do limite. Então aqui diz o seguinte, nesses casos das usinas hidrelétricas, quando vocês forem fazer o cadastro ambiental rural e se deparar com uma situação dessa, você vai ter que ver se tem licença ambiental. Não tem licença ambiental no empreendimento, então eu vou aplicar o artigo 62. Está sendo objeto de discussão judicial, mas aplica. Não foi ainda retirado, não foi suprimido do novo código. Aí você vai colocar no cadastro ambiental rural que a tua APP vai ser a diferença entre a cota máxima e a máxima maximorum. Mas daí o que acontece? Para você chegar
a saber quantos metros dá, o que você tem que fazer? Estudo hidrológico, estudo de topografia, para você ver o relevo da propriedade, para você ver. Em áreas planas, isso pode chegar a quilômetros, a tua área de preservação permanente. Olha que tiro no pé. Mas, claro, eles não iam dar um tiro no pé tão dado assim, que eles ficassem manco, né? Mas a maioria das usinas estão em áreas dobradas, encaixadas, aqui, principalmente no Paraná. Então, como tem área de relevo dobrado, a APP... Eu fiz até um estudo disso, eu vou ter que recuperar esse estudo, porque eu advogo para os municípios contra a usina hidrelétrica pelos danos ambientais causados pela construção delas. Não contra a Copel, pode ficar tranquila, tá? Mas contra a Tractebel, lá de Florianópolis, que é um grupo franco-belga. São Salto Osório e Salto Santiago, as duas usinas. Infelizmente, nós estamos ganhando tudo. Inclusive, vamos ganhar esse negócio aí que é inconstitucional. Porque tem um princípio lá que o STJ está aplicando, o princípio da vedação do retrocesso ecológico, que não é da área, mas vale a pena ler. E então, veja só, pessoal, então, para você determinar essa diferença, não é assim, a cota é 294, e a cota máxima operativa é 294, e a cota máxima maximória é 296, então é 2 metros. Não, estudo hidrológico, né, estudo de relevo, para você poder determinar. Muito difícil, muito complicado, mas ninguém está fazendo estudo. Eles estão determinando, não, o negócio é o seguinte, olha o golpe, que interessante que é, né? O golpe, assim, no sentido, assim, de colocar, não, a gente, lá atrás, não precisava desapropriar 100 metros, porque a resolução 302 e 303 não falava disso. Então, a gente desapropriou 25 metros, que é mais ou menos uma faixa de segurança, e eles estão dizendo, não, a faixa de preservação permanente é 25 metros. Não é. Se vocês vão fazer consultoria para esses empreendimentos, vocês têm que ter clareza nisso, tá? De colocar isso, que precisa fazer o estudo de relevo para você determinar. Mas a maioria das usinas supera 30 metros, o máximo. Eles têm uma... Todas que eu trabalhei, nenhuma era inferior a 30 metros. Todas tinha que chegar a 200 metros, enfim. Mas a maioria também das licenças pede 100 metros. E aí que está o detalhe, um empreendimento que não era licenciado lá atrás, mas que tem que renovar, ou faz a primeira lá atrás, em 90, por exemplo, e cada X, 6 anos, por exemplo, tem que renovar a licença, 5 anos, que seja, isso depende muito de estado para estado, né? Você tem que, toda vez sai na faixa, sai na licença, nos condicionantes, a tua área de preservação permanente é 100 metros. Não é 100 metros porque tem o artigo 62 que fala disso. Então, há uma discussão aí em relação a isso, que é importante vocês terem noção, tá? Bom, o açude, pessoal, no cadastro ambiental rural, precisa apresentar com área de preservação permanente a mata ciliar ou não? Se for até 1 hectare, não precisa. Se for acima do hectare, precisa. Mas daí, pessoal, vocês têm que levar em consideração que existem legislações estaduais. Aqui no Paraná, eu ia até trazer, nós temos uma coletânea que a gente fez, que são em 3 tomos, lá quando eu fui presidente da Comissão de Direito Ambiental da UAB, que a gente trouxe a legislação federal e a estadual, deu 6 mil folhas praticamente, um trabalho desgraçado. E eu sempre falo para o pessoal, quando eu dou aula, não basta você olhar o Código Florestal Nacional, você também tem que olhar as legislações estaduais, que lá pode ser que tenha uma resolução de regularização de açude que, no caso do Estado do Paraná, exige que você faça a área de preservação permanente. E daí, dentro daquele conceito do que é mais restritivo pode ser feito, você tem que cuidar o que diz essas resoluções estaduais. Algumas estão conflitando, como a 302 e a 303 estão conflitando com o novo Código Florestal e precisam ser revisadas. Aliás, o CONAMA não é órgão para fazer legislação, né? Porque vocês estão lá, o CONAMA ele acaba assumindo essa postura de legislador, porque na cabeça deles o Congresso é omisso e tem muita razão em relação a isso em muitos temas. Então eles acabam fazendo, mas na verdade todas essas resoluções do CONAMA que não são de procedimentos, que falam inclusive de faixa, de mata ciliar, tecnicamente elas teriam aí esse conflito, né, por conta da competência deles, tá? Professor, Oi. é a acumulação de água permanente, sim? Bom, vamos pegar basicamente os 3 açudes que tem. Ou você tem um rio e você desvia o rio e faz um açude ali, ou você faz um açude no meio do rio, consegue entender? O rio desce na calha, aí você abre ali, faz o açude e depois o rio continua. Ou você tem uma nascente, que você canaliza ela, ou faz um corredorzinho e vai para o teu açude. Entendeu? Entendeu a história do açude? O açude sempre tem que ser, a água tem que estar renovando, porque é uma questão de oxigenação, né, da água, senão os peixes não sobrevivem, né? Então sempre tem fluxo, entrada e saída.
É, para açude. É o açude que você vê lá, que você vai pescar, o pesca e pague e assim por diante. Tá? No CAR tem que indicar se existe um trecho de rio dentro da propriedade, as dimensões do rio. E Sim. depois, caso haja, em um dos exemplos, o desvio do rio para a formação de um açude de fins ornamentais, igual existe em Bonito. Até Sim. está com uma situação assim que Sim. nós estamos construindo um resort, quer desviar o rio Formoso, que Sim. é um dos principais rios lá, para fins ornamentais, só que vai ter um impacto lá embaixo e não estão achando brecha jurídica para impedir. Estão tentando ver agora, de última hora, se consegue uma lei municipal em votação para tentar impedir. Tá. E aí não tem nenhuma implicação jurídica a nível federal? Não tem. Veja bem, para você fazer essa obra, você tem que licenciar, porque na verdade já conseguiu licenciamento ambiental, né? É que são situações de cada estado. No caso do Paraná, você tem que ter um licenciamento para atividade de piscicultura, né? Quando você trabalha com peixe, e você tem ainda muitos açudes que não estavam regularizados. O pessoal fazia no interior há muito tempo. E aqui no Paraná tem uma resolução estadual que você tem que regularizar aqueles açudes para poder continuar com a tua atividade. Agora, não tem nada que impeça você se você conseguir um licenciamento ambiental e que, com base na documentação apresentada, naquele processo de licenciamento, não há risco, né? Porque risco é uma coisa tem vários tipos de risco, né? Mas nesse caso, tecnicamente, eles comprovaram que o desvio não vai atrapalhar o fluxo normal do rio. Eu não vejo assim, só se você tiver uma legislação municipal mais restritiva para proibir, né? E daí não tem direito adquirido, viu, pessoal? Meio ambiente não tem direito adquirido. Ah, não, eu tinha uma empresa que ela tinha emissão de particulado X, e daí agora mudou a legislação, como tem aqui no Paraná, 054, 51, e o critério aumentou e vou ter que instalar um filtro manga. Não, mas eu já estava com esse negócio, eu posso continuar. Você vai ter que se adaptar à nova legislação, porque senão você não licencia e pode ser embargado. Inclusive multado por emissão de particulado fora do que determina a resolução. Entendeu isso? Tá? No caso, o proprietário ele tem um açude, né, e a água ela já vem de uma nascente que é já de outro proprietário. E no caso, mais à frente tem um outro proprietário que trabalha, né, tem pesca pague, pesca esportiva, e lá em Minas Gerais agora com uma seca que tá, né, falta de chuva que tava. Aí o proprietário que tem esse pesca pague, ele queria ir lá e abrir o açude desse outro proprietário para água, que ele estava ficando sem água. Ele tem alguma legislação que deixa ele fazer isso? Não, entrar na propriedade não tem como, né? A propriedade, você só pode entrar na minha propriedade, isso até é engraçado, né? Não existe mais aquele conceito absoluto de propriedade do Código Civil 16, mas a propriedade é tua, você não pode. O que ele pode fazer é lá na nascente dele... Fazer uma denúncia, ou para o Ministério Público, ou para o órgão de gestão das águas. Aí iria fiscalização. Porque, ainda mais lá em Minas agora, com essa crise, dependendo das argumentações, vamos dizer assim, tem como se fossem regras temporárias. Sim. Em situações de seca, uma autorização que você tinha, por exemplo, de uma captação de X litros por segundo, em períodos de seca, ainda mais agora, após essa seca que está tendo em Minas, lá o órgão está revendo isso, aplicar uma restrição de uso. Então a pessoa poderia ou denunciar até mesmo para ver se o outro está regularizado, né? Então, justamente, é um caso muito específico. Primeiro tem que ver se essa derivação que ele fez da nascente lá, se a nascente está preservada, se está ok, se ele fez se ele desviou, porque a nascente ela nasce e caminha, pode ser que ele desviou o curso ali para ir no açude. Aí tem que ver se o açude também está regularizado. Agora, é evidente, numa situação de risco dessa, não dá para você entrar na propriedade e abrir, mas dá para procurar uma solução com o órgão ambiental, identificar, falar que é uma questão de saúde pública, uma questão, né? Por exemplo, a gente recebeu uma denúncia que Minas tem muito povoado pequeno que não tem serviço de abastecimento de água. Então, o vilarejo, a cidade, eles usam o rio que passa no rio. Tinha um proprietário de uma fazenda que sempre usou para natação, mas nunca deu problema. Mas agora com a seca,
acabou a água da cidade toda. Sim. O barramento dele estava pegando água, não estava chegando nas outras. Eles entraram com uma denúncia no Ministério Público. Aí tem O interesse. Ministério mandou documentação para os técnicos do nosso órgão irem lá fazer uma fiscalização. Sim, porque E na o que legislação envolve? cita, né, que em casos de seca, em primeiro lugar... É, prioridade com Não, e aí envolve o interesse público, né? Porque a água, né, o interesse coletivo, o interesse público sobrepõe o interesse do particular. Nesses casos, pelo que eu entendi, o cara queria entrar lá e abrir. Não, tem que fazer... Mas aí o proprietário, lógico que ele não deixou, entendeu? Não, Lógico que ele não tá. mas nesse caso que... Só que ele depois ficou com medo, falou assim, né, eu já orientei, falei, não, ele não tem o direito de entrar na sua propriedade. A única coisa que ele pode fazer, que é no promotor, né, e pedir um estudo. Eu sempre sou da conciliação, buscar, encontrar uma forma, ver que essa água agora, nesse momento, não dá para ficar fazendo atividade full só dele, mas que há pessoas que necessitam disso, então é um interesse coletivo que vai prevalecer, com certeza. E se for judicialmente, pode ter certeza que vai ser nessa linha a decisão também. Mais de 80% dos autos de infração são de denúncia, principalmente de vizinhos. 99. Mas ele pode também, né, se for para a justiça, ele pode alegar também que ele também não tem culpa da falta de chuva, porque no caso ele não impediu da água estar indo na outra propriedade, entendeu? No caso diminuiu, né? Mas com a denúncia vai a fiscalização para poder regularizar. Se ele não tiver regularizado... Isso, se não tiver. E no caso, é isso que o órgão está tratando agora. Nessas situações extremas, você não vai poder penalizar o cara se ele tinha uma certidão, se for o caso, que ele fazia uma captação correta, mas por questões naturais secou, entendeu? Então, nesse sentido, eles vão ajustar. Eles vão ajustar. Se aí ele não cumprir, ele vai aplicar sanção. Beleza. A nascente aqui, estou falando de regras gerais ainda. Quanto que é? A mesma regra do interior, do código anterior, 50 metros de raio, tá? Vai seguir a mesma regra. Restingas, tá? Com fixadores de dunas. Acabei de perder um julgamento no tribunal agora, de um cliente meu, que ele supostamente tinha invadido a área de restinga para construir uma casa, mas daí em primeiro grau a sentença, a perícia deu que não era a área de restinga, porque todo um critério técnico, mas o tribunal entendeu que mesmo não sendo fixadora de dunas, tá? Porque a legislação diz, ó, restingas como fixadora de dunas, ou estabilizadora de mangues, mas aquela restinga dele não era fixadora de dunas, né? A perícia comprovou, eu peguei só no segundo grau, não sei como é que eles conseguiram comprovar isso, mas assim, e daí no primeiro grau foi dado ganho de causa, e no segundo o tribunal entendeu, tá, bem interessante para vocês, que mesmo não sendo fixadora de dunas, as restingas têm que ser preservadas e são intocáveis, tá? Área de preservação permanente. Os manguezais, pessoal, tá? Porque aqui você vai colocar vai entrar numa discussão assim, tu tem restinga na tua propriedade? Tenho. É fixador de duna? Não é, tal. Então não vamos colocar como área de preservação permanente, depois dá problema lá para você na frente. Então é melhor, até porque esse conceito de fixador de dunas é muito difícil de você, né? Os manguezais em toda a sua extensão, isso é novo, tá? O Código Florestal não tratava disso, toda a extensão do mangue agora é a área de preservação permanente. As veredas, Minas Gerais tem muito disso, né? Na área de vida, né? A faixa marginal terá a largura mínima de 50 metros, tá? A partir do espaço brechoso encharcado. Eu tive um caso aqui de uma empresa florestal que eu advoguei, que a advogada de São Paulo estava muito chateada, tal, e ela levou uma multa do órgão ambiental porque fizeram uma passagem, não uma ponte, uma passagem numa área, e ela falou que aquilo não era rio, que não era não sei o que e tal. Aí eu, tudo bem, peguei minha botina, fui lá para poder advogar, para ver a área, né, em Tijucas do Sul, aqui pertinho, 40, 50 quilômetros. Olhei a área, aí perguntei para ela, você viu que isso aqui é uma área úmida? Não, mas não é rio. Você veja, é difícil você advogar para a área ambiental quando você não conhece essa parte técnica. Eu falei, mas a área úmida tem um licenciamento específico. Toda área úmida, pelo conjunto das resoluções internacionais, acordos internacionais, legislações nacionais e estaduais, você pode fazer intervenção em área úmida desde que você tenha o licenciamento ambiental. Então, o que faltou para vocês aqui é licenciar essa área para ver se era possível você fazer essa intervenção. Não fizeram, levaram multa. Então, tudo isso, né, é importante vocês, na hora de fazer o cadastro ambiental rural, verificar essa área onde começa e onde termina, tá? Bom, e agora, pessoal, eu estou trabalhando no caso do Adriano aqui, que ele não tem a área de preservação permanente. No caso da Alina aqui era tranquilo, né? Tudo preservado, tudo tranquilo, vai seguir as metragens que eu acabei de falar para vocês, conforme a propriedade.
declara isso no Código Florestal, você que faz CAR, é o mais fácil de todos, é fazer na situação dela, né? O que complica um pouco no CAR é justamente você trabalhar esse conceito de área rural consolidada, que daí vai lá para o artigo 61, tá? Então, o governo, quando da aplicação da legislação, falou assim, bom, quem consolidou até 22 de julho de 2008 está autorizado a continuar as atividades, tá? Tranquilo. Ecoturismo também, turismo rural da mesma forma. Sim, seu exemplo aí. Vou fazer um cara agora no meio da propriedade. Tem um rio que, sei lá, desde 1950 tem uma pontezinha lá em Caracruz. Eu preciso licenciar? Ou no cara eu coloco essa pontezinha como área consolidada? Como é que eu vou fazer agora? Veja, eu assim, vou te dizer assim, tudo isso, pessoal, nós vamos experimentar esse momento ainda, porque a legislação ela é genérica. Exatamente. Porque não tem como você prever o número X de situações. Vai ser o bom senso do técnico. Aquela ponte, por exemplo, vou te dar um exemplo. Aquela ponte foi feita numa área de preservação permanente, que é no Rio, né? Mas é uma ponte de baixo impacto. Era necessário para você atravessar do outro lado para continuar com a tua atividade agrícola, para poder usar a propriedade. Não tem problema nenhum. Intervenção em área de preservação permanente de baixo impacto. Então, vai do bom senso do técnico, entendeu? Não há, eu não vejo isso como problema, assim. Você vai colocar como benfeitoria, como... No seu caso, teve essa autuação que a pessoa fez a intervenção na área úmida para passar para o outro lado, supostamente, da propriedade. Qual foi o motivo? O motivo foi falta de fazer a consulta para ver se era necessário fazer ou não o licenciamento daquela área, e como o técnico do órgão ambiental foi lá e percebeu que era área úmida e tem resolução específica estadual, ele falou que a intervenção que foi feita sem a comunicação, sem a licença ambiental, não era possível fazer aquilo. O órgão ambiental, muitas vezes, não vai te dar uma licença, mas ele vai te dar uma comunicação. Como é que é o teu nome? Vai dar uma comunicação, por exemplo, para a banda. Amanda, olha, você vai fazer uma ponte de baixo impacto? O que você vai utilizar para fazer? Não, eu vou fazer uma ponte bem simples, só para atravessar para o outro lado, vai ser minimizado o impacto. Então, não precisa de licenciamento. Você pega e faz. Mas, isso depende da tua atividade, do tamanho da tua atividade, como você vai realizar, tudo é caso concreto. Isso aí é que nem se aposentar do direito previdenciário. Cada um tem um estudo de caso, né? É muito específico, tá? Bom, se eu estou falando que eu posso consolidar essas áreas, que eu, na verdade, explorei de forma irregular, o órgão ambiental fala assim, olha, Valéria, você vai poder utilizar agora a área de reserva legal que você abriu, a área de preservação permanente de forma irregular, mas você está vedada para abrir novas áreas. Calma, vou explicar para vocês. Eu tenho o Adriano. O Adriano, pelo novo código, ele tinha uma obrigação de fazer 30 metros de APP de cada lado, porque ele tinha um rio até 10 metros. Regra geral, artigo 4º ao 9º lá, que vocês depois vão ler com calma em casa. Muito bem. Na hora que ele foi fazer o seu cadastro ambiental rural, ele identificou que a propriedade dele tem até um módulo fiscal, e como até um módulo fiscal, a área de preservação permanente da mata ciliar é 5 metros, ele falou, pô, Adriano, que legal, eu tenho 15 metros aqui, eu precisava ter 30, tenho 15, mas a minha obrigação legal é ter 5 pelo novo código. Então, Adriano, eu tenho 10% aí que eu não preciso, porque eu estou consolidando essa área. Eu posso abrir essa área? Então, a tua área de preservação permanente não vai ser os 5 metros, vai ser o 15. Perceberam isso? É isso que você tem que declarar lá no cadastro ambiental rural. Entendeu? Não é porque você não tem 30, mas você tem 15 e você tem a obrigação de fazer 5, que você vai fazer 5 e vai cortar os outros 10. Mas o que eu vou fazer com esses outros 10 fora da minha obrigação? Vai contar para fins de reserva legal. Ah, mas eu tenho reserva legal na minha propriedade. Não tem problema, você pega essa parte de sedento de vegetação, esses 10 metros aí, e vai colocar numa outra propriedade que precisa. Ah, mas isso não é suficiente. Então vou viajar um pouco aqui com as meninas, que com a sorte e a bênção delas nós vamos conseguir avançar. Nós vamos ter lá uma previsão do artigo 41 do Código Florestal dos pagamentos por serviço ambiental. Então, o pagamento por serviço ambiental do Adriano, o Adriano tinha a responsabilidade de fazer 5, tem 15, ele está conservando, está contribuindo, está produzindo água, vai ter um pagamento por serviço ambiental, a exemplo da Extrema em Minas Gerais, lá, né, por ser produtor de água, por conservar recurso hídrico, conservar a vegetação. Então, tem mais um plus, que ainda vai, quem sabe um dia ainda isso vai se realizar no plano nacional, porque em Minas Gerais, por exemplo, já temos bons casos. Costa Rica, quando eu fui visitar lá em 2011, Alina, eles têm pagamento por serviço ambiental desde 1967. Vocês conseguem perceber isso? Eles estão na 3ª geração de pagamento por serviço ambiental
para vocês terem uma ideia, eles têm um fundo de mais de 100 milhões de dólares já que eles investiram. Não estou falando do Brasil e não estou comparando com a Costa Rica, mas eles saíram de 27% de cobertura vegetal e foram a 54%. Diferente, não é o nosso caso, nós temos 62% do nosso território que já é isso, né? Mas eles aproveitaram isso, reconstruíram a vegetação e transformaram a Costa Rica num país do quê? De turismo, ecoturismo. Alguém já foi para lá ou não? Hã? Recomendo ir, viu? Um lugar maravilhoso para vocês visitarem. Vão visitar lá o Arenal, tem um resort maravilhoso que vocês podem ficar lá com águas que vêm, águas quentinhas. Muito interessante. E é melhor, com todo o respeito que eu tenho pelas nossas praias brasileiras, é melhor ainda você viajar para fora, porque os hotéis ainda são melhores, porque é mais barato, os serviços ainda têm mais qualidades. Infelizmente, nós temos que avançar um pouco nesse quesito ainda. Tá, pessoal? Compreenderam isso? Então, vamos lá. Agora, o Adriano aqui, ó, né? Mata ciliar, no cadastro ambiental rural. Como é que vai ser? E aí que está a ciência do processo para vocês fazerem um cadastro ambiental rural. Não é assim, você tem uma conversa de médico com o cara de 5 minutos. Você tem que estudar propriedade por propriedade, você sabe disso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, Adriano, que tamanho que é a tua propriedade? O Adriano diz, puta, a minha propriedade é ter um módulo fiscal. Ótimo. Você tem área rural consolidada? O que é isso? Você vai falar para o cara, não, o negócio é o seguinte, você planta até na beira do rio? Planto. Quando que você abriu aquela área? Antes de 22 de julho de 2008. Ótimo. Regra específica, até um módulo fiscal, independente da largura do rio, você vai ter uma mata ciliar de 5 metros. Segundo exemplo, mesmo caso, uma propriedade até 2 módulos fiscais, 8 metros. Terceiro exemplo, de 2 a 4 módulos, 15 metros. 4 a 10 módulos fiscais, aí já sai do conceito de privilégio da pequena propriedade rural, que é até 4 módulos fiscais. Opa, daí de 4 a 10, rios até 10 metros, você vai ter uma APP de 15 metros. Acima de 10 módulos fiscais, o programa de regularização ambiental é que vai prever isso e vai determinar qual vai ser o tamanho da tua mata ciliar, levando um conjunto de solo, clima, eu imagino isso, entendeu? Que não vai ultrapassar os 100 metros. É um baita benefício para o sujeito que tem uma propriedade grande e que tem um rio largo que, pelas regras gerais, teria que deixar 500 metros de APP. Então, ele está ganhando 400 metros, até os grandes, viu? Tá vendo? Então, quando o pessoal fala, não é que tem privilégios sobre o pequeno, também tem alguns privilégios para o grande. Porque você ganhar 400 metros numa fazenda de 1.000 hectares, quanto é isso? É? Economicamente, pensando. É muita coisa, né? Tá? Diga lá. E no rio, que tem num ponto, a largura, por exemplo, é 70, no outro já é 10. É feita uma média? Porque o rio não é sempre a mesma. Nesse caso de área rural consolidada, o que é engraçado é isso. Você, até os 10 módulos fiscais, você vai trabalhar um sistema de escadinha, né? Só para chegar onde você quer estar pensando. Então, tem uma propriedade de um módulo fiscal, a APP vai ser aqui. Aí do lado tem uma aqui. Aí volta para uma pequena, daí tem uma grande e vai lá em cima. Então, não tem nenhum objeto econômico. Nesse caso, nesse rio até 10 metros, que ele fica fininho e aumenta, vai ser uma situação muito peculiar. Eu acredito, isso não está claro, eu acredito que o órgão ambiental, ele vai ser, qual a maioria do curso d'água tem quantos? A maioria tem 10 metros, então vamos trabalhar com o conceito de até 10 metros e você faz uma APP de 15 metros. Pessoal, são 528 mil propriedades no Paraná. Eles não vão fiscalizar. Não conseguem nem atender as demandas do dia a dia, entendeu? Então, eles vão pegar, eu sempre brinco com a minha esposa, o livro das orações, né?